Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela presença dos amados irmãos e irmãs neste momento. Estamos aqui para anunciar a santa, bondosa palavra de Deus. Como é de costume da maioria dos membros dessa pequena comunidade que temos de estudiosos da palavra de Deus, nós estamos aqui nesse exato momento comentando o livro de Cântico dos Cânticos. E possivelmente essa seja a penúltima exposição do capítulo, porque possivelmente iremos encerrar para a semana a exposição no capítulo 7 e 8, possivelmente. Não sei como é que vai ser, mas acho que possivelmente sim. Vamos comentar. Estamos no capítulo 6. Estamos no capítulo 6 de Cântico dos Cânticos. E eu comentei aqui que é um livro absolutamente complexo. Eu confesso aos queridos, e repito novamente, Daniel, Apocalipse, os demais livros da Bíblia, dá para, comentar muito bem, mas quando chega nesse livro aqui, é difícil de comentar. Por quê? Porque envolve não somente a experiência do homem chamado Salomão como a Sulamita, mas envolve também a questão do sentimento, da paixão, da questão de elogiar um ao outro. Aí pegar essas partes emocionais e psicológicas e tentar revelar aqui no texto e fazer uma aplicação, amados, é complexo. E eu garanto a vocês que se vocês procurarem entre nós, os pregadores e teólogos que estudam a palavra de Deus, você pegar um teólogo que estude exaustivamente, detalhadamente esses capítulos, você vai conferir no dedo, porque é muito difícil lidar com esse texto. Mas por causa da situação, do sentimento, uma coisa íntima entre um homem e uma mulher. Tá ok? Mas, para quem tem acompanhado nossas pequenas exposições, dá para compreender que nós partimos a partir, olha essa aliteração, nós partimos da experiência dos judeus em relação à Páscoa, que eles pegam esse texto aqui de Cântico dos Cânticos, e eles abrem o texto, começam a ler em hebraico todo o texto, ler uma coisa, né? Agora, explicar os detalhes, poucos que pegam, até mesmo no mundo judaico, pegar os detalhes da explicação do texto é complexo. Eles fazem somente a leitura. Aí, se a pessoa quiser ter uma compreensão mais detalhada, vai ter que consultar o rabino. Mas aqui, na congregação Jardim de Deus, nós estamos tendo a oportunidade de compartilhar esse texto aqui, e os irmãos estão percebendo, estão vendo que é uma exposição com muita seriedade e com certo cuidado, porque na realidade está sendo gravado ao vivo. Aí não pode cometer, ou seja, o termo falha, erro, tem que estar longe nesse momento. É semelhante ao médico que vai operar, né? O médico que vai operar, ele tem que ter o quê? Esquece a palavra erro e falha, esquece, tem que fazer tudo certo. E considera o livro de Cântico dos Cânticos assim mesmo. Esquece a palavra erro e falha, esquece elas, tenta fazer o certo. Porque qualquer coisa, o pessoal que está aí atrás, que já vieram no meu particular comentar, tirar dúvida, pode me procurar tranquilamente. Se eu tiver falado alguma palavra dúbia, a qual vocês tiveram dificuldade de compreender, por favor, procure, porque é um livro de alegorias e analogias, e até metáforas. É complexo, tá bom? Então, queridos, no capítulo 5, nós estávamos comentando a respeito da experiência de Sulamita e Salomão, da questão dela ter a teimosia em relação à sua intimidade com o esposo, tá? Você já percebeu que desde o capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, ele sempre identifica a questão da teimosia da parte de quem? Do príncipe? Da parte de quem? De Salomão? Não, da parte de Sulamita.
Sempre é de Sulamita a questão da teimosia. Sempre é de Sulamita a questão de fazer sua própria vontade. Sempre é de Sulamita as decisões precipitadas. Sempre é de Sulamita a questão de não querer fazer aquilo que o rei está pedindo. Jeremias, por que é sempre de Sulamita? Aí já dá para perceber a razão dos judeus comentar esse texto no período de Páscoa. Porque Sulamita, ela representa Israel. Israel sempre não queria fazer a vontade de Deus, sempre não queria buscar Deus, sempre não queria se dedicar a Deus, sempre fazendo as coisas de Deus com o empurrão da barriga, entendeu? É interessante, porque Israel é considerado como se fosse a Sulamita, e a Sulamita representa Israel. E hoje, a nossa amada igreja do Senhor Jesus, ela é perfeita diante de Deus, tá? Quando ela faz a vontade de Deus. Mas quando ela quer fazer a vontade de si mesma, só quer fazer aquilo que ela quer e pensa e acha, então ela é comparada, a Sulamita é comparada à nação de Israel e é comparada como diz no capítulo 1, uma égua do carro de Faraó, como diz no capítulo 2, indisposta, como diz no capítulo 3, não quer ter muita intimidade, como diz no capítulo 4, ficou irritada com seu amado, porque ele chamou a atenção dela. No capítulo 5, ela está tão indisposta que nem a fechadura que ela viu o dedo do amado lá, ela se dispôs a querer abrir. Depois, com muito esforço, que ela foi lá e abriu. O que significa isso? É justamente a nossa vida. Representa isso. Você não quer fazer a vontade de Deus, você não quer orar a Deus, você não quer buscar Deus, você não quer cantar louvores a Deus, você não quer apresentar o perfeito louvor, o perfeito sacrifício, você não quer fazer isso para Deus. Então a Sunamita é eu e você, quando nós queremos fazer, às vezes, a nossa própria vontade, pelo lado, que é o lado ruim da situação, ou a vontade de Deus, quando nós queremos seguir os caminhos perfeitos. Então, aqui no capítulo 6, queridos, continua a situação. Vamos lá. É quase a mesma coisa. Quase, né? Não é. Versículo 1 em diante. Versículo 1 diz: para onde foi o teu amado, ó formosa entre as mulheres? Que rumo tomou teu amado? E o buscaremos contigo. Ou seja, as virgens. Imagine Jesus comentando a parábola das 10 virgens. Das virgens. Imagine ele comentando. E aqui é uma representação. Olha como Jesus, ele entendia o livro de Cântico, que ele toca a parábola das virgens loucas, ele toca aqui de uma forma bem assim, próxima do livro de Cânticos, tá? E aqui, a amada, ela perdeu o foco e o seu esposo se afastou. E as mulheres que estavam próximas dela, as virgens, queriam buscar juntamente com ela o seu querido. Queriam fazer isso. Vamos lá contigo, vamos buscar o teu amado. E ela responde, versículo 2: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Jeremias, por que ela falou, eu sou do meu amado é meu? Sabe o que ela está falando aqui? Ela já está protestando, ela já está contestando que a intimidade que ela tem com seu amado Salomão é o amor que ele tem somente para ela e ela para ele. Ou seja, ele não distribui o seu amor primordial para ninguém, é só para mim e para ele. Entendeu? Então, o que é que a gente tem que logo aplicar, né, para não fugir, que é complexo o texto? Então, o que é que diz aqui? Que a sua intimidade com Deus é algo singular entre você e Deus. Você não pode trocar a sua intimidade com Deus por nada. E nem comparar a sua intimidade com Deus com outros. Ainda que os outros venham procurar você, juntamente com você, a Deus, mas a singularidade do amor que você experimenta com Deus é só entre você e Deus. É uma intimidade aqui. Então,
a nossa intimidade é singular, da Antônia para com Deus, do Edson para com Deus, da Deise para com Deus, e assim por diante. Então a intimidade que a Deise tem é diferente do que a Gabriele tem com Deus. Por quê? Porque é um mistério entre Deus e a Deise, e é um mistério entre a Gabriele e Deus, somente nessa relação. Então não se pode comparar, você não tem que comparar a sua vida espiritual com ninguém, e nem você tentar comparar dos outros. Você tem que procurar a sua intimidade, é isso que ele quer falar aqui, entendeu? Em relação à intimidade da sua esposa com ele. Aí ele responde o seu amado. Versículo 4. Formosa és, querida minha, como a Tissa, aprazível como Jerusalém, formidável como exército com bandeiras. Aqui é comparação, tá? Está comparando a linguagem comparativa, tá? Tissa, Jerusalém, o exército com bandeiras. Tissa era uma cidade bastante bonita, chamativa, enigmática pela sua beleza, e Jerusalém formidável, formosa, na época do rei Salomão, tá? Que vivia numa prosperidade magnífica. E o exército com bandeiras. Um exército que leva o estandarte com bandeiras é chamativo. Então ele compara a sua amada Salomão como o exército com bandeira, como a formidade de Jerusalém e como aprazível, prazeroso como a cidade de Tissa. Então, Deus, o que é que ele está querendo dizer aqui o texto? Que você, para Deus, você demonstra, você exala prazer, você é formoso e você é chamativo para Deus. Entendeu? Então, por isso que a singularidade da presença, da intimidade que Deus tem com Edson, não pode ser comparado com o que eu tenho e vice-versa. É totalmente diferente, porque ele tem com Deus como a Deise tem para com Deus e assim por diante, tá? Aqui ele vai descrevendo ainda sua amada, o Salomão, versículo 5. Desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Os teus cabelos descem odeantes como o rebanho das cabras de Gileade. São teus dentes como rebanho de ovelhas que sobe do lavadouro, das quais todas produzem gêmeos e nenhuma delas sem crias. As tuas faces como romã partida brilham através do véu. 60 são as rainhas, 80 as concubinas e as virgens sem número. Mas, olha o que ele diz sobre a Sulamita. Mas só é a minha pomba e minha imaculada de sua mãe, única e predileta, daquela que deu à luz, viram as donzelas e lhe chamaram de Tosa. Viram as rainhas e concubinas a louvaram. Ou seja, de todas, ele tinha somente paixão, amor por uma só, que era quem? A Sulamita. Aqui dá para fazer logo a aplicação, para comparar, sempre como comparação, tá? A experiência da mulher do fluxo de sangue, que de todos que estavam ali ao redor de Jesus, todos estavam ali ao redor de Jesus, só uma que se destacou. De todas as pessoas, de milhares, somente uma se destacou, quem foi? A mulher do fluxo de sangue. Então, das centenas, milhares e milhões de pessoas que estão no Brasil ou no mundo invocando a Deus, são apenas alguns que se destacam diante do Senhor. Em que ele olha para a face e vê formosura, em que ele olha para os cabelos e vê beleza. O que significa isso, Jeremias? Porque quando você procura formosear o rosto, formosear a aparência, é porque você quer que o nome daquele que é seu companheiro seja sempre glorificado, comentado, falado entre as pessoas. Entendeu? Então, quando você formoseia o rosto, a sua aparência, e você faz o melhor para Deus, quem é que vai ser glorificado na situação? É você? Consequentemente, sim, mas primeiramente é Deus. É dessa maneira. Então, ele olha e vê isso.
a sua formosura, mas o que me chama a atenção é que as donzelas, elas testemunham isso. No versículo 9 diz: viram as donzelas e lhe chamaram ditosa. Viram as rainhas e as concubinas e a louvaram. Ditosa e louvaram. Tá ok? Então, para Deus, para a pessoa ser perfeita, basta ser dedicada. Porque a ditosa nada mais é do que dedicação. Dedicação. Sempre se dedicando a Deus, não fazendo as coisas ao empurrar da barriga. Sempre se dedicando. Isso é uma pessoa ditosa. E louvar, o que é louvar? Louvar nada mais é do que aquilo, estimular, dar estímulo, dar elogios. Então as pessoas sempre vão testemunhar aquele que apresenta o melhor para Deus. E foi o caso da Sulamita aqui, que ela apresentava o melhor de todas as rainhas, princesas e concubinas. Ele colocava olho em quem? Na Sulamita. Por quê? Porque ela se dedica. Então, não tem como escapar de Deus. Deus sabe quem faz melhor para ele e quem não faz. Não tem como escapar disso. É impossível. O Edson não consegue ler meu coração, nem consigo sondar o pensamento da Margarete e da Sara. Nós não conseguimos fazer isso. Mas Deus, ele consegue. E através dessa onisciência que ele tem, de conhecer tudo, ele vai montando cenários, circunstâncias para poder lidar, seja para o lado disciplinar, para poder disciplinar, e seja para o lado de ajudar, louvar e assim por diante. Então Deus ele vai montando as circunstâncias através de sondar as mentes e os corações das pessoas que estão usando o nome dele. Não tem como escapar disso, tá ok? Vamos lá, versículo 10, já está terminando. Versículo 10 diz o coro. De quem? Qual é esse coro? Das donzelas, concubinas e rainhas. Olha o que elas dizem. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como o exército com bandeiras? Você pega essa parte aqui e tenta fazer uma parte referencial, tá? Sai aqui no capítulo 6 e vai para o capítulo 12 do Apocalipse, quando você vê aquela parte ali da mulher com o sol, a lua, as estrelas, pá, vestida de sol e a lua debaixo dos seus pés. Isso tudo tem uma representação. Representa a beleza feminina para afirmar um pacto de relação com o seu amado. Então aquela mulher ali representa não somente Israel, como também futuramente representa a igreja dos santos dos últimos dias no período da grande tribulação. Mas esse aí é um outro assunto, né? Então aqui elas contemplam, olha, ela é alva como a luz do dia, formosa como a lua, ela faz comparação às mulheres, né? Pura como o sol, formidável como exército com bandeiras. Ou seja, a beleza dela era tão magnífica porque ela uniu ser ditosa e ao mesmo tempo elogiosa. Ao unir isso, junto com a sua beleza, se tornou o quê? Formosa. Porque eu expliquei para os amados, né, aula passada, que há uma diferença entre a pessoa bonita e a pessoa formosa. Qual é a diferença? Que a pessoa bonita é a aparência. E a formosa, ela tem não somente a aparência, como também suas ações. E aqui já identificam, as mulheres identificam que ela é ditosa e louvável. Ela é ditosa e louvável. Ou seja, ela é trabalhadora, se dedica, mas ao mesmo tempo ela é louvável, ela elogia. Isso que faz uma mulher ser formosa diante aos olhos de Deus, né? E aqui elas identificam, né? Quem é esta, né? Faz uma pergunta. Jeremias, o que é a pergunta? A pergunta nada mais é do que um elemento retórico para chamar atenção. Olha, ela é formidável, ela é como a luz do sol, branca como a luz
aurora, ela é semelhante à lua e é como a bandeira de exércitos. É uma pergunta. Por que perguntar? Porque o perguntar faz com que a pessoa venha refletir. Aí ela refletiu e ela responde. O que é que ela responde para a mulherada aqui? Ela responde para a mulherada o seguinte, versículo 11. Desci ao jardim das nogueiras para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como, imaginei-me no carro do meu nobre povo. Qual o mistério aqui? Isso é mistério, tá? Qual o mistério? Qual o mistério aqui? Vamos desvendar. Ela desceu ao seu jardim, ela foi averiguar se havia frutos, se havia florescimento, se havia algo que viesse brotar, se florescia algo. Sabe por quê? Por causa do vacilo que ela deu antes. Qual foi o vacilo que ela deu antes, que nós comentamos no capítulo 4? Capítulo 4, que no verão ela estava dormindo. No verão ela estava dormindo. Então ela dormiu no inverno e ao mesmo tempo no verão. Aí o amado foi chamar a atenção dela. Ela ficou aborrecida, porque tem algumas mulheres que não gostam de ser chamada a atenção. Esse foi o caso dela. Ela foi chamada a atenção, ela não vigiou e no seu jardim acabou tendo esse desfalque de videiras, de frutos e de flores. Aí o Senhor nos chama a atenção, nós não queremos ser chamados a atenção. O Senhor vem nos corrigir, nós não queremos. O próprio autor de Hebreus diz que a correção, ela é dolorosa, ela é amarga, e a gente não quer aceitar. Então ela foi ser corrigida, ela não quis aceitar. E ela ficou sem o quê? Sem florescimento no seu jardim. Aí o que é que ela diz? Ela diz aqui, versículo 12, ela diz, não sei como. Ela falou, não sei como, mas imaginei-me no carro do meu nobre povo. Ou seja, ela queria ter de volta a intimidade com o povo. E ela imaginou, porque ela perdeu tudo aquilo, ela perdeu boa parte daquilo que não era para perder, né? Ela perdeu por teimosia dela. E perdeu também a companhia do seu amado. Porque quando se tem a companhia do seu amado, você tem destaque. E quando você tem destaque, o nome do seu amado é glorificado. E isso ela perdeu. E ela estava usando o quê? Estava usando a imaginação para ter de volta aquilo ali. Mas só imaginar não é o suficiente. Só imaginar não é o suficiente. Tem que ter a realidade. Vamos lá. Versículo 13 diz, o coro falando, né? A mulherada falando para ela. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que nós te contemplemos. Ela estava distante do seu amado, ela estava pedindo, Sulamita, volta, volta, Sulamita, porque nós queremos ver como você venha ficar próximo do seu amado, do seu povo também. Volta, te desperta, te levanta, te ergue, busca novamente, que é tão bom nós vermos você como estandarte de exército, como a formidável Jerusalém, como a prazível Tissa. Nós queremos ver isso, porque é ótimo, é maravilhoso nós contemplarmos o quê? A beleza daquele que tenta fazer o melhor para Deus. E isso elas queriam, elas sentiam essa necessidade. Então as pessoas sentem essa necessidade de você apresentar o seu melhor para Deus. As pessoas sentem essa necessidade. E por último, ela responde, por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaim? Ela pergunta. Por quê?
vocês querem contemplar a Sulamita na dança de Manaim? Ou seja, o que é que ela está dizendo aqui? Vocês querem ver que eu me exponha novamente? Vocês querem que eu venha dançar entre o povo e os oficiais? Vocês querem que eu faça isso? Quem foi que fez isso? Foi a experiência antes da rainha Esther entrar. Havia uma rainha que foi chamada para se apresentar diante dos oficiais. E ela se recusou. Ao se recusar, ela perdeu a bênção. Então aqui, ela está perguntando, vocês querem que eu dance a dança de Manaim? O que é propriamente a dança de Manaim? A dança de Manaim era uma forma bastante, posso assim dizer, lúdica. A mulher mexia os braços e as pernas e as pessoas ficavam encantadas com a contemplação daquela forma que ela apresentava. E elas estavam pedindo para que ela fizesse isso quando o seu noivo aparecesse, quando o seu noivo se manifestasse ali. Como assim, Jeremias? Quando ele se manifestasse? Isso já é o próximo capítulo, capítulo 7. Ela vai explicar sobre isso aí, ok? Então, vocês percebem que a teimosia da Sulamita, já saiu da intimidade do seu digníssimo Salomão e foi para quem? Já foi expressa para a mulherada, as concubinas, as rainhas e as princesas. Elas já estavam contemplando o quê? A teimosia dela. Então vai chegar um momento que a sua teimosia perante Deus, por enquanto pode estar só entre você e Deus, mas as pessoas que estão ao seu redor vão contemplar que você está cometendo algum tipo de teimosia. Você não quer apresentar o melhor louvor, a melhor adoração perante Deus. E as pessoas vão contemplar isso. Desde o capítulo 1, ela vem demonstrando teimosia. Já no capítulo 6, já as amigas estão contemplando a teimosia. Antes era só com o marido. Agora passou a ser expresso ao público. E aí, queridos, é que acontece essa situação de você expressar algo que somente você e Deus está lutando, somente você e Deus está tentando lidar com a situação, mas de repente extravasa aquilo ali e os demais passam a contemplar. Então a nossa intimidade para com Deus é isso, queridos. Devemos fazer o máximo do máximo para glorificar e exaltar o nome dele, porque ele olha para você e vê somente beleza. Ele olha para você e vê somente intimidade, comunhão. Olha para você e vê somente coisa bela. Mas, às vezes você não quer considerar aquilo que ele apresenta a você. Tá ok? Então, queridos, amados, essa foi a nossa pequena exposição do sagrado texto de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 6. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, fica à vontade. Em nome de Jesus. Caso não sei se tem aí, acho que é meio difícil ter, né? Não, né? Então não tem, né? Então, posso fazer uma pergunta para mim mesmo. Então, Jeremias, desde o capítulo 1 até o capítulo 6, a Sulamita vem demonstrando essa teimosia? Sim. Desde o capítulo 1 até o capítulo 6, vem demonstrando teimosia. Então, o que isso representa? Representa que desde o início da sua caminhada até o presente momento, você ainda continua teimando perante Deus. Você ainda continua teimando perante a presença de Deus, de querer fazer a sua vontade. Seja feita a tua vontade nos céus e na terra. Isso só funcionou com Jesus. A minha vontade tem que funcionar também. E aí, como é que fica? E quando tem somente isso, aí é complexo, aí é difícil. E você vai acabar sofrendo a ausência divina na sua vida. E tenha muito cuidado, porque isso é muito perigoso.
quando o Senhor começa a se ausentar, é uma forma dele querer disciplinar a sua vida espiritual. E tenha muito cuidado, que isso pode se lhe levar a caminhos que Deus não quer, ok? Então, amados, somente isso. Para a semana, vamos comentar, possivelmente, capítulo 7 e 8, para logo fechar o livro de Cântico dos Cânticos. Possivelmente. A gente vai estudar, analisar, mas acho que vai dar para fechar. Tá bom? Eu agradeço a oportunidade, eu vou fazer uma pequena oração aqui, em nome de Jesus, abençoando os amados. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado pela tua grande e poderosa atuação, tua grande e poderosa manifestação aqui neste momento. Teu Espírito Santo continua com a tua amada igreja, abençoando os adolescentes, os jovens, todos os amados irmãos que estão aqui, profundamente sejam tocados e abençoados pelo mistério da tua santa e poderosa palavra. Muito obrigado. E esses que estão aí fora, vendo esta pequena exposição, seja alcançado pelo poder do teu Espírito, libertando, sarando, salvando, enchendo cada um com a tua graça, saúde e bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.